Eu quero ler um texto com vocês aqui para você compreender de fato o ensino que esse texto vai trazer para nós. Aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Ele diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Ele está falando de uma casa terrestre. A casa terrestre desse tabernáculo que ele está dizendo aqui é este corpo. É este ser. É esta pessoa. Você é aqui. Mas se essa casa se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício. Não é só uma casa, mas um edifício. Pedro faz menção disso lá numa das suas epístolas, dizendo que nós somos pedras vivas e estamos sendo edificados, construídos, morada de Deus no Espírito. Então, uma pedra, mais outra pedra, mais outra pedra, está sendo construída uma morada de Deus no Espírito. Agora, Paulo diz assim que se essa casa terrestre, se esse tabernáculo se desfizer, nós temos um edifício. E ele diz que é uma casa não feita por mãos humanas. Não é um templo. Não é uma casa de material, não é uma casa de madeira. Não é feita por mãos humanas. Mas é uma casa eterna. Porque dentro de nós habita a parte mais importante do nosso ser, que é o nosso espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito, primeiro, e possuímos uma alma, a capacidade de pensar, de interagir, de tomar decisões. É onde estão as nossas emoções, as nossas vontades, as nossas volições. É tudo que está na alma. E tem o nosso corpo, que é essa casa terrestre. Aí tem a sua mente, tem o seu intelecto, tem aí o seu espírito, que é onde Deus faz morada. Há uma morada de Deus no espírito. É uma morada eterna. Por isso, neste tabernáculo, nós gememos, desejando ser revestidos de nossa habitação celestial. Deus está construindo dentro de mim e de você morada de Deus no Espírito. É isso que Ele está construindo a cada vez que você se abre mais para Deus, para o Evangelho, para o Espírito de Deus. A questão de ser morada de Deus não é uma questão de um templo feito por mãos humanas. Embora seja importante um templo ou um lugar para nós nos reunirmos, é importante. Mas ele está falando de uma morada dentro do seu ser. Porque essa casa vai se desfazer com o tempo. O tempo vai passar para todos nós. Uns passam antes, outros passam depois. Mas nós não podemos deixar de, enquanto habitantes desse tabernáculo terrestre, que é o nosso corpo, não deixar de edificar essa morada de Deus dentro de nós. Estamos sendo revestidos de uma habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. A vestimenta que Ele quer nos vestir não é a vestimenta que tapa a nossa nudez física, mas a vestimenta do Espírito, dele em nós, que promove mudanças reais
Não são mudanças passageiras que a gente tenta com a nossa mente, com a nossa capacidade de pensar e interagir. Que mente é uma coisa, espírito é outra. Mente, emoções, vontades, todos têm. E volições e decisões, arbítrio, todos têm. Mas a construção de Deus, ela vai agir dentro da nossa vontade a fim de que nós cumpramos a vontade de Deus e a vontade do Evangelho. Não é a vontade de um pastor, de um líder, não é a vontade de uma igreja institucional, é a vontade de Deus no Espírito. E Deus se revela a cada um. Deus fala lá dentro de você, trazendo convicções. Convicções que fazem você tomar decisões que vão ser benéficas para a sua vida, se você segui-las. Porque você tem o arbítrio de não segui-las, essas decisões que vão agir dentro da sua vontade. Vai vir dentro de você e você vai tomar uma decisão, pelo certo ou pelo errado, seguindo os parâmetros do Espírito e do Evangelho. Como é que eu compreendo o Espírito do Evangelho? Conhecendo o Evangelho. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é o poder de Deus de transformação da vida de um homem e de uma mulher. O Evangelho muda qualquer pessoa. Qual é o primeiro princípio do Evangelho que não se deve perder? É amar ao próximo como a si mesmo. Perdoar as pessoas. Como é que eu aprendo o Evangelho? Lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, apenas, que fala de Jesus. Veja como Jesus procedeu com todas as pessoas. Você não precisa de ninguém para te ensinar. Só abrir o seu notebook, seu celular, baixar aí na internet, digitar um texto lá. Ele vai mostrar para você como Jesus agiu em cada situação, com cada pessoa, do seu ciclo de relacionamento quando ele esteve aqui, em figura humana. É simples assim. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. É simples. Leia uma vez, leia outra vez, leia outra vez, leia. Daqui a pouco você vai se pegar fazendo algo e vai... Mas Jesus agiu dessa forma. Como é que as coisas deram certo? Se você quer ler um trecho menor, leia apenas Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Se quiser, para o resto da vida, ler Mateus 5, 6 e 7, leia. A sua vida vai ser transformada. É o Sermão do Monte. É o maior sermão que alguém já proferiu nessa terra. Nessa terra, o homem mais parecido com Jesus que viveu nessa terra se chama Mahatma Gandhi. Perguntado uma vez onde ele tinha aprendido aquilo que ele ensinava, ele disse que aprendeu no Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7. Mahatma Gandhi foi um líder hindu na sua época, dominada pela Inglaterra. E ele venceu um império sem levantar uma arma, sem reagir a nenhuma agressão. Não pensa que foi fácil. Você vai aprender muito sobre o Evangelho com esse homem. E ele nem era cristão, ele era hindu. Ele se negou a reagir contra as agressões que ele sofria. E ele conduziu uma nação inteira à liberdade. E a Inglaterra, o Reino Unido teve que sair da Índia. Isso é história, você pode olhar na história. Voltando aqui. Se essa casa se desfizer, nós temos uma casa eterna nos céus.
Por isso, nesse tempo, nós gememos, aspirando de sermos revestidos de nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, nós que estamos neste tabernáculo, nós gememos angustiados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Aqui a palavra vida é zoe, vida de Deus. O que é a vida de Deus? É a vida plena. No tempo que nós palmilharmos aqui nessa terra, o nosso tabernáculo, o nosso corpo, nossa alma, ela está angustiada para que ela seja revestida dessa vida eterna. Que nós sejamos absorvidos pela vida. O caminho do Evangelho é o caminho que você anda para que a vida absorva você. A vida de Deus em você. A vida de Deus é os princípios eternos ensinados pelo Evangelho de Deus. O amor, o perdão, a graça, a misericórdia, a compaixão, o andar a outra milha, dar a outra face, viver uma vida de perdão, viver uma vida de submissão, ser generoso, ser amoroso. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. É tantos princípios que a gente tem para observar. E isso, às vezes, passa corrido no nosso dia e nós não observamos nada disso. Isso fala quanto você está edificado dentro de você, dentro do seu espírito, a respeito do Evangelho. Nós não queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Esse é o caminho de todos nós, ser absorvidos pela vida. Jesus nos trouxe a vida eterna. Foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando o penhor do Espírito. O Espírito de Deus está em nós. É um penhor de que Ele vai cumprir o que prometeu. É o penhor de que você será absorvido por essa vida. Portanto, nós devemos mais e mais e mais e mais praticar o Evangelho. Viver uma vida de piedade. Viver uma vida de amor. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, estamos em plena confiança, e é por isso também que nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe ser agradáveis. Se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, nós temos um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Está falando de cada um de nós, no qual também nós estamos juntamente sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esse é o Evangelho. O Evangelho que vai produzindo um fruto em nós, a ponto de nós sermos absorvidos por esse Evangelho, por essa graça, por esse amor. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade, por esse amor, Senhor, por essa graça. Nós possamos nos desenvolver debaixo
da tua graça, Senhor, debaixo do teu amor, debaixo do Evangelho. Ensina-nos, Senhor, a cada dia, nós possamos ter um coração amoroso, perdoador, que nós possamos amar nosso próximo como a nós mesmos, perdoar todos os dias, avançar nesse crescimento, Senhor. Amém?